Olá, boa noite. Está no ar o Band Eleições e nós continuamos hoje com a nossa série de programas dedicados a discutir a sucessão na Prefeitura de Belo Horizonte. O nosso convidado de hoje é o candidato pelo Partido Novo, Rodrigo Paiva. Formado em Engenharia Civil pela UFMG, Rodrigo fez seu mestrado no MIT, nos Estados Unidos, onde também atuou como representante dos estudantes brasileiros na instituição. Engenheiro, especialista em tecnologia, fundou a Paiva Piovesan Softwares, empresa vencedora de vários prêmios por ter uma gestão focada em inovação. Em 2018, foi candidato ao Senado pelo Partido Novo, em Minas Gerais, e fez parte da comissão de transição no governo, após a vitória do governador Romeu Zema. Em janeiro de 2019, assumiu a presidência da Prodenge, empresa de TI do estado de Minas. Boa noite, candidato. Seja muito bem-vindo a participar, então, do nosso programa. Boa noite, André. É uma honra estar aqui com vocês para debater e mostrar as nossas ideias para a Prefeitura de Belo Horizonte. E para participar comigo, o comentarista de política da TV Band Minas e da rádio Band News FM BH, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, André, Murilo. Boa noite, candidato. Prazer em entrevistar e boa sorte aí no desafio. Muito obrigado, Orion. E sempre ao meu lado, o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, André. Agradecer ao candidato por aceitar o nosso convite. Boa noite, Orion. Uma honra, Murilo. Candidato, eu vou até começar falando, o senhor acabou fazendo parte, então, dessa equipe de transição do governador Romeu Zema. Nós temos, então, um governador do Partido Novo. Isso deve trazer um peso diferente para essa candidatura. O que quer dizer isso, assim? O que quer dizer uma candidatura do Novo à Prefeitura de Belo Horizonte, tendo um governo do mesmo partido, um governador do mesmo partido? André, é uma honra para nós sermos o representante do Partido Novo como candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Nós elegemos o governador Romeu Zema na eleição de 2018. Foi um feito, porque era um partido novo, com pouco tempo. É um partido que disputava as suas primeiras eleições. Além do governador, nós elegemos 8 deputados. Isso é muito importante dizer que são os 8 deputados mais bem avaliados na Câmara dos Deputados. Então, o Novo, nós temos um diferencial, que é muito importante, que é o processo seletivo. Ou seja, você disse, eu fui candidato a senador em 2018. Eu tive que fazer um novo processo seletivo para provar que eu teria condições de ser o candidato a prefeito de Belo Horizonte. Então, isso é um grande diferencial, é uma grande responsabilidade, mas é um grande orgulho para nós, porque nós passamos por esse processo, nós nos qualificamos para fazer a diferença e mostrar para as cidades brasileiras que o Novo também pode transformá-las em uma coisa bem melhor do que nós temos visto aí nos últimos tempos no Brasil. Candidato, como o senhor acabou de dizer, os candidatos do Novo são muito fiéis às propostas e bandeiras do partido. Certo. E uma dessas bandeiras é a questão das privatizações. Inclusive, em nível estadual, o governador Romeu Zema pretende privatizar a Copasa, a CEMIG e outras estatais. Pensando em nível municipal, na proposta do senhor, o senhor pretende alguma empresa hoje que pertence ao poder público municipal ser privatizada, a questão da educação, da saúde? O senhor defende a privatização também em nível municipal e em quais áreas? Defendemos sim. Nós vamos fazer uma reestruturação do secretariado. Hoje a Prefeitura de Belo Horizonte tem 14 secretarias. A gente pretende reduzir isso para 10 secretarias. E com certeza, algumas das estatais existentes, elas podem ser incorporadas ou virar uma autarquia ou serem realmente extintas se houver necessidade. Mas esse planejamento nós precisamos fazer quando nós estivermos de posse na Prefeitura. A gente tem procurado dados na Prefeitura, no portal Transparência, que não tem transparência nenhuma, né? Para você fazer uma pesquisa de dados, você tem uma limitação de tempo de apenas 90 dias. Você não consegue pesquisar o ano inteiro. Então, com certeza, os princípios e valores do Novo vão ser aplicados na Prefeitura de Belo Horizonte. Meritocracia, né? Nós vamos selecionar os secretários através de um processo seletivo, como foi feito no governo do Estado. Nós tivemos um grande sucesso. Hoje, o governador Zema é o governador mais bem avaliado do país, exatamente porque nós, apesar de termos um Estado quebrado, né, com uma dívida absurda de 39 bilhões, nós conseguimos, passamos agora a reforma da Previdência e temos apenas 3 deputados na Assembleia. Eu só vou atropelar a vez do Orion aqui, porque o senhor Claro. falou da questão da meritocracia, mas o governador Romeu Zema não foi bem assim, né? Ele escolheu aliados do PSDB, né, o Custódio Matos, foi secretário, depois tentou o Bilac Pinto. Assim, não foi bem assim. O senhor também vai fazer essas concessões políticas no seu... Na verdade, foi meritocracia sim, porque a seleção foi feita através de indicações. Um governo que tem 3 deputados na Assembleia, ele tem que negociar, diálogo. É o que a gente não vê na Prefeitura de Belo Horizonte.
né? O governo do Estado de Minas Gerais tem diálogo. E eu também sou uma pessoa de muito diálogo. Nós queremos conversar com quem quer que seja, com a oposição. Né? Eu não tenho essa pretensão de ter todos os vereadores na Câmara de Belo Horizonte. Isso é impossível. Isso não vai ser a realidade. Então, nós vamos ter que conversar assim com os partidos da oposição, discutir ideias, mas sempre baseados nos nossos princípios e valores. Antes de entrar, propriamente dita, nos desafios da gestão, Claro. caso seja eleito, eu gostaria de lidar com os desafios que o senhor vai enfrentar para ser esse candidato e tentar chegar lá à Prefeitura de Belo Horizonte. A construção da candidatura é a respeito da questão do financiamento dessa candidatura. De onde virão esses recursos, já que o Partido Novo, ao contrário da maioria absoluta, não utiliza recursos públicos, do financiamento público. De onde virão esses recursos e quanto o senhor pretende gastar? E uma vez que também gostaria que o senhor considerasse que o financiamento público ele dá mais transparência. Sim. Quando que os recursos vindos de doações ou de outras formas de participação já diminui essa transparência. Avalie, por favor, essa situação. Claro, obrigado, Orion. Na verdade, o nosso desafio é muito maior do que as outras candidaturas, porque exatamente nós não usamos os recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral, que nós achamos que é um absurdo usar verbas públicas para campanhas eleitorais. Isso deveria estar sendo usado em saúde, educação e segurança. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Esses recursos seriam muito caros para ser utilizados, por exemplo, em testes. O Brasil não fez testes, né, porque não tinha recursos. E esses recursos estão disponíveis. Então, é uma luta, é uma das bandeiras do Partido Novo. A gente quer que esses recursos sejam utilizados para saúde, educação e segurança e não para campanhas eleitorais. Nós vamos usar recursos previstos na lei, através da doação das vaquinhas eleitorais e doações de pessoas físicas. Então, a gente está com esse trabalho levando essa nossa mensagem, levando esses nossos valores, mostrando os resultados que nós já obtivemos aqui em Minas Gerais e com os nossos representantes na Câmara dos Deputados em Brasília. Então, as pessoas acreditam no Novo, acreditam nos nossos princípios, acreditam nos nossos valores e são essas pessoas que vão investir na nossa campanha. E quanto que o senhor pretende gastar? Porque até o tribunal já estabeleceu que pode-se gastar até 30 milhões no primeiro turno, mais 12 milhões no segundo turno. Longe disso, nós não temos essa pretensão de gastar esse recurso todo, nós somos bem pé no chão, nós acreditamos que devemos arrecadar da ordem de R$1,5 milhão talvez um pouco mais, é o número que a gente está trabalhando hoje. Nós vamos usar e abusar da tecnologia para inovar e atingir o cidadão de Belo Horizonte para que ele receba a nossa mensagem. Secretário, candidato, eu até queria entrar nessa questão, dessa questão dos desafios mesmo, né? O Orion está falando dessa questão do financiamento, de angariar recursos. E se a gente viu, candidato, nos últimos anos, um crescimento da importância das redes sociais, da internet, nesse contexto de campanha, muito provavelmente, né, no momento de pandemia, dificilmente vamos ter aí questões presenciais, comícios, enfim. A internet vai ser ainda mais, na sua opinião, importante nesse processo e, assim, pode beneficiar um partido como o Novo, assim, às vezes não ter essa questão tão importante da massividade da campanha, ser essa campanha mais virtual, assim? André, eu acho que a internet vai ser extremamente relevante, ela tem provado isso desde a eleição do Obama, né? Nós temos assistido tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos a importância da internet. Para vocês terem uma ideia, eu tive 1.342.000 votos e na minha campanha ao Senado eu gastei R$125 mil. Foi o voto mais barato do Novo. Então, nós usamos e abusamos da internet. Nós tivemos mais envolvimento. Eu tinha uma candidata que era ex-presidente, né, que estava concorrendo conosco. Vários momentos eu tive mais envolvimento que ela. Então, ela vai ser um canal muito importante. A gente acredita que essa pandemia também, o número de contaminados, a gente tem visto, está havendo uma redução. Eu acho que até outubro e o início de novembro a gente vai ter uma condição melhor, mas com certeza vai ser uma eleição digital. Candidato, um dos objetivos aqui dessa primeira entrevista que a gente faz na Band é os candidatos poderem se apresentar para os eleitores e tal. E o senhor estava comentando aqui, o senhor disse que sempre foi uma pessoa de ideias liberais e tal, e é um dos princípios também do Partido Novo. Sim. Pensando num candidato a prefeito de Belo Horizonte, o que significa ser um candidato liberal? O que é o liberalismo numa administração municipal, pensando num país como o Brasil, num estado como Minas Gerais, numa cidade como Belo Horizonte, com tantas desigualdades sociais, onde o Estado tem um papel tão preponderante ainda? Tá, Murilo, excelente pergunta, e eu vou dar um dado aqui para vocês. A produção PIB per capita de Belo Horizonte em 2010, há 10 anos atrás, era R$80 mil em dinheiros de hoje. Eu acredito que no final
desse ano, com as nossas previsões, vai chegar a R$35 mil per capita. Isso é um absurdo. A produção de Belo Horizonte perdeu mais de 50%. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter uma prefeitura cuidando bem da educação, da saúde, da segurança, resolver o problema de mobilidade, que é o ponto crítico da nossa cidade, e deixar a iniciativa privada florescer, desenvolver, gerar emprego e gerar renda. Esse é um outro ponto importantíssimo. Belo Horizonte, né, eu dei os dados, era 80 mil, passou para 35 mil, ou seja, nós estamos perdendo renda e produção. As pessoas, as empresas estão indo para cidades vizinhas ou para outros estados. Então, isso é importantíssimo. Nós vamos focar na resolução dos principais problemas da cidade, quais sejam a questão de mobilidade. E vou falar uma coisa. O dia que eu fui aprovado como pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura de Belo Horizonte, a primeira coisa que eu fiz foi visitar a linha 2, a linha fantasma do metrô, que liga a estação Calafate ao Barreiro. Eu fui a pé, visitei a linha toda. A terraplanagem já existe. Quer dizer, isso é uma vergonha que já foi gasto muitos recursos públicos para a construção desse ramal do nosso metrô e ele ficou abandonado esse tempo todo, 40 anos. E para minha felicidade, na semana passada, nós tivemos uma notícia que realmente o governo federal vai aplicar uma multa que foi dada à Ferrovia Centro-Atlântico na implantação dessa obra do metrô. Quer dizer, é papel do prefeito de Belo Horizonte correr atrás de recursos para a cidade. E a gente não viu isso. Nessa última legislatura, né, na atual prefeitura, nós não vimos o prefeito mover uma palha para que isso acontecesse. Eu vou ser muito aguerrido para trazer recursos para a cidade, seja em parceria com o governo estadual, seja em parceria com o governo federal. Se preciso, eu vou ao Papa, ao Buda, ao Trump, mas nós precisamos trazer investimentos para a nossa cidade. O senhor acredita no metrô? O senhor falou do metrô aí, que depois já houve um revés do próprio governo federal. Eu acredito, deixa eu te falar por quê. O senhor está bem otimista, viu? Porque Isso, eu sou otimista. Porque é o seguinte, na verdade, essa multa foi dada pelo Ministério Público à FCA, esse recurso está sendo pago já, é 1,2 bilhões, esse recurso vai para o governo federal e o governo federal faz a destinação desse recurso. Nós temos os nossos deputados, os nossos senadores, e eu pretendo ser o prefeito de Belo Horizonte que vai lutar para que esse recurso venha para a cidade. Brasília fez metrô, Salvador fez metrô, e nós estamos 40 anos parados no tempo. Quer dizer, nós temos uma mobilidade prejudicada na cidade, os índices de deslocamento aqui são péssimos. Belo Horizonte é a terceira cidade em engarrafamentos. Para você ter, em termos de velocidade, é a pior cidade do Brasil, com apenas 13 km por hora da região central. Ou seja, nós precisamos mudar a mobilidade da cidade. É uma cidade que não tem obras viárias, viadutos, pontes, túneis, como São Paulo, Rio tem. Ou seja, é a hora de Belo Horizonte, é a hora de resgatar o prestígio político da nossa capital, né, de ter um prefeito que seja aguerrido, que vá conversar, que vá ter diálogo para a gente poder mudar. Essa promessa do metrô tem mais de 30 anos aqui, que a gente ouve isso aí nas diversas campanhas eleitorais, como essa agora está se aproximando, já apareceu novamente essa nova promessa. Essa ampliação é uma novela sem um capítulo final. O senhor, na condição de prefeito, o senhor acha que pode avançar ou ela não faz parte de uma prioridade nesse projeto que o senhor tem para o transporte da capital? No que depender de mim, nós vamos fazer todos os esforços para que esses recursos sejam aplicados na linha 2 do metrô, porque ela é, sim, muito importante. O Barreiro é uma região das mais populosas da cidade e merece ter esse transporte de qualidade. Mas, obviamente, como prefeito, não vou ficar esperando nada cair do céu. Nós vamos lutar para que esse recurso venha, mas, enquanto isso, nós temos diversas soluções. Nós temos que integrar os modais de transporte. Nós temos que usar a nossa tecnologia para criar aplicativos para que informe, olha, determinado trecho você vai de bicicleta, depois você pega o metrô, depois você pega um Uber ou um táxi. Então, nós temos que usar a nossa inteligência para poder viabilizar essas novas ferramentas que estão aí. Né? Nós temos o caso dos aplicativos que fizeram uma revolução no transporte na cidade. Né? O número de usuários de ônibus caiu significativamente depois que houve a entrada. Piorou o transporte, né? Assim, piorou a qualidade do transporte, porque mais carro na rua. Como é que resolve essa equação, candidato? Pois é, resolve a equação com inovação e com inteligência. Com a pandemia, o que aconteceu? O teletrabalho aconteceu. A Prodenge, que era a empresa que eu presidia até a minha descompatibilização, eu tinha 1.100 funcionários, nós colocamos todas as pessoas em regime de teletrabalho. Hoje a produtividade da empresa é muito maior. Né? A telemedicina é uma realidade.
né? Nós temos consultas feitas pelo aparelho celular. Isso vai permitir que você reduza. Claro, nós temos que melhorar a frequência dos ônibus, temos que dar flexibilidade para que em determinados trechos ou determinados horários você não utilize um ônibus, utilize uma van, ligação desses modais. Então, nós temos que usar Big Data, inteligência artificial, isso está disponível, né, no mercado, a gente tem que aplicar isso em Belo Horizonte para que a gente possa evoluir nessa questão de mobilidade urbana. Além da questão da inteligência e também da tecnologia, o senhor acha então que essa situação do metrô, esse abandono dessa obra, foi mais falta de empenho de nossas lideranças políticas, desde a Prefeitura, Câmara dos Deputados, senador, governadores? Orion, não tenho dúvida disso, né? Nós, quando chegamos no governo novo, eu sou engenheiro civil, eu sempre atuei na Sociedade Mineira de Engenheiros, e lá nós tínhamos a Comissão de Transportes, exatamente, que validou junto ao Ministério Público essa alternativa da multa à FCA, porque a FCA comprou a antiga rede ferroviária federal e abandonou vários trechos de ferrovias em Minas Gerais. Então ela foi penalizada, esse recurso, 1,2 bilhões, tem que ser aplicado em obras ferroviárias e é a vez de Belo Horizonte. Então nós temos que trazer esse recurso para a cidade. Candidato, o assunto está fluindo demais, claro, mas eu tenho que fazer um rápido intervalo, claro, dentro de instantes. A gente vai voltar com o Band Eleições para conversar mais com o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Rodrigo Paiva, do Novo. Vamos falar de outras áreas, daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o Band Eleições e no programa de hoje recebemos o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Partido Novo, Rodrigo Paiva. Candidato, eu queria falar um pouquinho de uma área fundamental também para a administração, porque o senhor falou da questão do governo do Estado, né? Uma dívida enorme, um rombo enorme. O senhor participou, inclusive, da transição, né, do governador eleito Romeu Zema. E Belo Horizonte também deve sofrer, assim como todas as cidades brasileiras, por conta dos efeitos da pandemia, enfim. Deve vir uma cidade bem comprometida, né, em termos financeiros. Como é que o senhor espera enfrentar esse problema caso eleito, essa questão orçamentária e com tantas necessidades que o senhor falou, de obras, enfim? Como é que vai ser esse desafio, na sua opinião? Tá, André, obrigado pela pergunta. Nós temos um desafio realmente enorme, mas a proposta nossa para a Prefeitura de Belo Horizonte é reduzir impostos. Nós queremos atrair empresas para que gerar emprego e renda para a cidade. Nós hoje, para você ter uma ideia, nos últimos 4 anos, o IPTU em Belo Horizonte aumentou 78%, por uma inflação de 31%. As taxas aumentaram 87%, por uma inflação de 31%. O ISS, que é o Imposto de Serviços, ele aumentou 40%, por uma inflação de 31%. Então, a solução desse governo foi aumentar os impostos para poder pagar suas contas, né? Nós temos despesas que foram aumentadas, a Previdência, né, que a gente fez a reforma na Previdência no Estado, a reforma da Previdência do município ainda não foi feita, ela precisa ser feita, né? A população vive mais, né? A reforma federal foi feita, a estadual foi feita, nós vamos precisar fazer a reforma no âmbito municipal. Então, o nosso objetivo é reduzir impostos, atrair as empresas para cá, essas empresas que fugiram do Estado. Eu disse no início da nossa conversa, né, que a nossa produção caiu de 80 para 35 mil. Por quê? Nós temos menos empresas na cidade. Belo Horizonte é uma cidade que praticamente eliminou a indústria, né? Nós temos pouca indústria na cidade. E uma indústria importantíssima, a indústria da construção civil, que foi extremamente penalizada com a mudança do plano diretor. E o plano diretor é um equívoco. Eu disse para vocês que assim que eu fui aprovado como candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, eu estive visitando essa linha 2, que eu chamo linha 2 fantasma. Na estação Calafate, eu vi ao lado, só tem casas. Isso é um absurdo, é um crime. Porque uma região onde você tem um metrô, um aparelho caríssimo, o metrô custa caro, né, você deveria permitir o adensamento. Prédios de 100, 200 andares. Né, os grandes prédios, as grandes construções estão indo para os municípios vizinhos. A população que não tem condição de adquirir um imóvel em Belo Horizonte, ela está indo para as regiões, para as cidades vizinhas. O que faz? Tempo de deslocamento. Elas têm que vir trabalhar em Belo Horizonte e moram muito longe. Piora o trânsito, que é o principal problema. Né? Na pandemia, nós vimos aí situações absurdas. Como que pode, né, um prefeito permitir que aglomeração no ônibus? Quer dizer, não pode abrir uma loja, né, e foi sempre 2 pesos, 2 medidas o tempo todo. Mas o ônibus pode vir aglomerado.
inclusive diminuiu os horários. Chegou um decreto que foi absurdo, né? Que ele previa até o cancelamento de determinados dias, determinados horários. Não teria ônibus nenhum. Depois ele mudou somente no domingo, ficou sem ônibus de 10 às 4 da tarde. Quer dizer, isso é um absurdo. Candidato, vou pegar o gancho em duas pontos que você tocou aí que são polêmicos aí na sua resposta. Uma é redução de impostos. O senhor já se compromete com essa redução de impostos. Eu queria saber quais são esses impostos, se é só para o empresariado ou se é para a população também. E uma outra questão, essa última que o senhor abordou, que é o plano diretor. O senhor pretende também aí propor talvez um novo plano diretor, permitindo maior adensamento populacional em determinadas áreas? Sim. É isso mesmo? É isso mesmo. As duas coisas são verdadeiras. Nós pretendemos reduzir os impostos, sim. Os impostos vão ser reduzidos para todos, proporcional às economias que nós fizermos. Porque nós vamos fazer a reforma da Previdência, nós vamos fazer a reforma administrativa, reduzindo o número de secretarias. Toda a economia que eu obtiver nessas reduções de despesas, ela vai ser transferida para a população através da redução de impostos. Provavelmente, ISS, o nosso economista estão estudando, talvez o IPTU, se for possível. Adensamento. Adensamento, com certeza. Nós temos que prever áreas de adensamento da cidade de Belo Horizonte. A cidade já tem problemas graves aí em razão do adensamento populacional. Nós precisamos de ter áreas com mais adensamento. É um absurdo você ter uma estação de metrô onde na vizinhança você tem só casas. Eu tenho que permitir, isso acontece em São Paulo, isso acontece em Nova York, acontece em Paris, em qualquer cidade do mundo, onde você tem um aparelho desse que custa caríssimo. O metrô, todo mundo sabe, o custo do quilômetro de metrô são 100 milhões de dólares, ou seja, 500 milhões de reais. Cada quilômetro custa 500 milhões. Por que essa obra da linha 2 está mais barata? Porque já foi investido muito lá. A terraplanagem está toda pronta. Na verdade, essa obra, pelas estimativas, ela deve custar 1,6 bi. Essa indenização que o governo federal vai repassar para o governo de Minas é 1,2. Ainda vão faltar recursos. Então, o metrô é caríssimo. Né? Por isso que não se implanta mais metrô. Em Belo Horizonte, para você ter uma ideia, nós temos projetos de ter o metrô leve, o metrô de superfície. Se a gente fosse instalar as linhas que Belo Horizonte necessitam, seriam necessários investimentos da ordem de 16 bilhões de reais. Você sabe quanto que se arrecada com as passagens de ônibus em Belo Horizonte? 1,2 bilhões por ano. Tá? Então, é muito dinheiro. Então, nós temos que saber que os recursos dos investimentos são muito altos. Por isso que o Estado tem que participar e por isso que a Prefeitura de Belo Horizonte tem que ter um prefeito aguerrido que vá atrás de viabilizar esse recurso, seja na iniciativa privada, em parceria público-privadas, seja através do governo estadual ou do governo federal. Porque nós todos sabemos que a distribuição das receitas na federação, infelizmente, a maioria está com o governo federal. 70% dos recursos vão para a federação e poucos recursos vêm para o município. O Partido Novo também luta para que a gente consiga mudar esse percentual. E nós que estamos, que queremos ser prefeitos, estamos próximos do cidadão, possamos ter mais recursos para entregar mais qualidade de vida e dignidade. Está faltando dignidade para o cidadão de Belo Horizonte. A crise sanitária expôs ainda mais o problema da saúde pública da capital mineira. Além das suas próprias demandas, tem aquelas que vêm do interior. Os prefeitos preferem colocar os seus doentes numa ambulância, a ambulância terapia, e mandar para a PH resolver o problema aqui. Como lidar com essa situação se não tiver uma mediação do governo, do Estado e uma boa relação com essas prefeituras? Tá, excelente pergunta. O governo do Estado de Minas Gerais implantou Minas Consciente com o advento da pandemia. É um programa que foi feito para atender várias prefeituras, principalmente as áreas conurbadas, como Belo Horizonte, que é uma metrópole, na verdade. Nós temos os municípios vizinhos, estão todos conurbados com a nossa cidade. O objetivo do Minas Consciente era exatamente isso, estabelecer esse diálogo entre municípios vizinhos para que a coisa funcionasse de forma adequada. O prefeito de Belo Horizonte resolveu fazer separado e não adotou essa sistemática. Então, nesse caso, eu acho que precisa de muito diálogo. Nós temos que conversar com essas prefeituras dos municípios vizinhos ou do interior que estão mandando esses profissionais para a nossa cidade, para tentar resolver essa situação, exatamente, conversar com o Estado. A minha vice, ela foi escolhida exatamente por ela ser uma médica, a doutora Patrícia Vergaria, é uma médica que tem uma experiência e vai nos ajudar muito nessa área de saúde aqui em Belo Horizonte. Agora, candidato, o senhor falou em obras, em diminuir impostos, de onde vai vir esse dinheiro para fazer essa obra? Por exemplo, obras da chuva, que entra ano, sai ano, as chuvas são problemas em Belo Horizonte. Há 20, 30, 40 anos não são solucionados. Eu pergunto, de onde vai vir esse dinheiro para fazer obras tão importantes como essa? Tá, presta atenção. Eu falei que eu ia reduzir os impostos baseados nas economias que eu fizer, porque eu acho que o dinheiro está sendo mal gasto.
Então, ao reduzir os impostos, eu vou atrair mais empresas para Belo Horizonte, eu vou atrair mais renda, eu vou trazer desenvolvimento para a cidade. Então, a redução dos impostos vai ser proporcional à redução de despesas que nós fizermos dentro da prefeitura. Isso é muito importante que fique claro. Claro, nós vamos ter que investir em obras para resolver essa situação das chuvas e esses recursos vão vir. Nós vamos buscar recursos do governo federal, que quem tem 70% das nossas receitas. Nós vamos correr através, em parceria com o nosso governador, nós vamos andar de mãos dadas, né, com o governo estadual, vamos ao governo federal para viabilizar recursos para a cidade. A cidade, nossa, Belo Horizonte, está abandonada. Candidato, uma crítica que se fez, principalmente no início, né, do governo Zema, seria a questão da articulação política. Articulação com a Assembleia Legislativa, né, com os deputados, para se ter maioria, se votar os projetos, enfim. Em alguns momentos, alguma dificuldade de um partido que tem uma certa independência, digamos assim, não tem coligações fortes, alianças fortes. Como é que seria isso, assim, logo após uma possível eleição? Como é que seria essa governabilidade, principalmente nos primeiros anos? Tá, obrigado pela pergunta. O Partido Novo está com uma chapa com 33 candidatos, 34 na verdade, porque um deles já é o atual vereador, o Bernardo Ramos. Nós pretendemos eleger de 4 a 8 vereadores. A minha votação em Belo Horizonte foi 190 mil votos. Se a gente repetir essa votação no Partido Novo, eu já elegeria os 8 vereadores. Nós entendemos que a eleição é um pouco diversa, está muito pulverizada, mas os nossos candidatos também passam por esse processo seletivo, o que faz com que eles tenham um diferencial muito grande em relação aos demais candidatos dos outros partidos. Mais uma vez, nós não usamos o dinheiro público. Eu até faço um desafio para os outros partidos e candidatos, né, virem conosco e não usarem recursos públicos e tentar viabilizar recursos para as suas próprias candidaturas. Uma pergunta rápida. Pois é, nosso tempo está esgotando. Sim. O governador Romeu Zema foi eleito nessa onda do não político e tal. O Partido Novo era realmente novo. Sim. Agora o Partido Novo já está velho e já tem aí uma vitrine para mostrar e para ser avaliada, principalmente. Como é que o senhor vai se destacar entre esses candidatos hoje que se opõem ao prefeito de Belo Horizonte? Tá, o Partido Novo continua muito novo, porque a gente continua lutando pelos valores e princípios dele, né, que é meritocracia, fim das mordomias. O nosso governador mora numa casa alugada por ele mesmo, um funcionário pago por ele mesmo, e não mora em palácio. Então é isso, nós vamos usar toda a nossa capacidade, toda a nossa competência para mostrar que o Novo pode fazer de Belo Horizonte uma grande cidade. Tá certo, candidato. O Band de Eleições vai chegando ao fim. Nós, claro, agradecemos a presença do candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Partido Novo, Rodrigo Paiva. Obrigado, candidato. Boa campanha para você. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos juntos transformar a nossa querida BH. Muito obrigado, Orion. Prazer, André. Boa noite a todos. Muito obrigado, Murilo. Obrigado, candidato. Boa noite. E você pode rever esse programa e compartilhá-lo também no YouTube, no Facebook, pelo nosso perfil TV Band Minas. Tem reapresentação também na Rádio Band News FM, sábado às 6 da noite. Uma boa noite para você e até semana que vem.